A chave do tesouro. Nada era tão emocionante e eletrizante para Marie do que brincar no sótão da casa da sua avó. Lá havia coisas de outros tempos, materiais velhos como velhos chapéus, roupas, caixas e malas, tudo cheio de coisas lunáticas. Marie vivia com a mãe na cidade, mas às vezes, durante as férias, ela tinha licença para visitar a avó. E foi assim naquelas férias de verão. A casa não era muito longe do mar e Marie gostava muito de ficar com a avó. Certo dia, enquanto vovó fazia a cesta, os idosos têm esse hábito depois do almoço, Marie foi até o sótão, porque ela se lembrava de um baú, onde a avó guardava seus grandes bonecos. O baú era grande, pesado e ficava no canto de trás. Levou um tempo até que Marie liberasse o caminho até ele. Finalmente, ela conseguiu levantar a tampa do baú e aos poucos tirou as bonecas da avó com muito cuidado. No momento em que ela ia fechar a tampa, alguma coisa caiu no fundo do baú. Então Marie o abriu de novo. Ela queria verificar o que tinha chocalhado. No fundo do baú, achou uma chave. Estranho, Marie disse, porque o baú não tinha fechadura. Era um baú daqueles velhos, fechado com um bom cinto de couro. O que será que se abre com essa chave? Marie se perguntou. Ela pegou a chave e se propôs a perguntar a Abby quando ela acordasse do cochilo. Um bom momento seria quando ela fosse tomar seu café da tarde. A vovó olhou para a chave e parecia espantada. Você está dizendo que esta chave estava caída dentro do baú? Eu nunca a tinha visto, meu bem. Parece uma daquelas chaves velhas feitas pelas mãos de um ferreiro. Se eu soubesse melhor, diria que é uma chave para abrir um desses baús de piratas. Marie estava animada. Ela pode até mesmo ser de um tesouro? Quem sabe? Não me surpreenderia. Há muitos anos, um monte de gentalha e piratas perambulavam por aqui. Marie bateu palmas. Vamos entrar numa caça ao tesouro, isso é muito claro. Vou ver se Timor vem conosco. Timor era um menino mais ou menos da idade de Marie e vizinho da vovó. Ele morava quase em frente à casa dela, um pouco mais à esquerda, numa chácara. Marie queria ir logo convidar Timor para a caça ao tesouro. Pare, pequena senhorita. Espere até que eu termine meu café. Enquanto você não tomar um chocolate quente e comer um pedaço de bolo para fortalecer, não vai a lugar nenhum. Depois a nossa caça ao tesouro pode começar. O bolo estava delicioso, o chocolate muito gostoso, mas Marie estava um pouco impaciente. Finalmente, ela foi liberada e correu para convidar o Timor. Timor, Timor, ela gritava desde longe. Estamos indo para uma caça ao tesouro. Olá, Marie. Tá gritando dessa maneira por quê? Há um incêndio em algum lugar? Timor riu, mas também estava contente de ver sua amiga Marie da cidade. Olha o que eu tenho, uma chave de um verdadeiro baú de piratas e quem sabe com um tesouro dentro? Quero ver. Timor ficou animado. Marie pegou a chave estranha no bolso e lhe mostrou. Com perícia, Timor a examinou. Se isso é uma chave de um baú de tesouro, em algum lugar haverá também um mapa do tesouro. Você está certo. Por que não pensei nisso antes? Talvez esteja lá onde encontrei a chave. Vamos ao sótão da vovó. Marie pegou Timor pela mão e os dois voltaram à casa da vovó. Eles queriam investigar, detalhadamente, o velho baú de bonecos. Levaram o baú para o pátio da casa, porque na meia luz do sótão não era possível examiná-lo bem. Agora procuravam com toda a paciência de caçadores de tesouros, um mapa ou alguma outra dica que indicasse onde poderia encaixar a chave. Na luz do sol, reviraram o baú de um lado para o outro. Do lado de fora não havia nada que atraísse suas atenções. Agora examinavam o baú na parte de dentro. As paredes e o fundo não tinham bolsos ou algum outro tipo de esconderijo secreto. Também não havia nada colado debaixo do baú. Nenhuma dobra suspeita. Nada escapou do exame preciso de nossos caçadores de tesouro. Bem, falou Timor, falta apenas examinar a tampa, mas ela não abre por completo. Para isso, temos que desparafusar as dobradiças. Por acaso, ele tinha um pequeno canivete suíço no bolso, e esse canivete tinha realmente uma pequena chave de fendas. Que sorte! 6 parafusos foram retirados e logo Timor e Marie tiveram a tampa solta nas mãos. Agora sim dava para retirá-la. A tampa tinha sido forrada com algum tipo de pano
e de fato havia uma dobra que estava aberta. Com certeza a chave caiu daqui, falou Timor convencido. Marie estava emocionada e colocou sua pequena mão na dobra. Não sei, mas talvez tenha uma aranha bem aí dentro. Com uma velocidade de um relâmpago, Marie tirou a mão da dobra. Você acha? Bobagem, queria apenas assustá-la. Você é mau. Sabe muito bem que tenho medo de aranhas. Está tudo bem, foi apenas uma brincadeira. Venha cá, eu coloco a minha mão na dobra. Talvez eu possa sentir alguma coisa. E realmente Timor, depois de um tempo, trouxe um velho envelope amarelado à luz. As crianças ficaram maravilhadas. Era um envelope sem endereço. Sinceramente, eu não esperava de fato encontrar algo. Timor admitiu com um olhar perplexo. Com muito cuidado, as crianças abriram o envelope e lá dentro havia um papel bem dobrado. Depois de desdobrar o papel, Marie e Timor viram que era uma carta, mas nenhum dos dois entendia uma só palavra. Eles não conseguiam decifrar o que estava escrito. Não era que as letras fossem ilegíveis ou mal escritas. Não, mas eles não conseguiam encontrar um só caractere legível, embora a carta parecesse ser escrita com muita cautela. O que será que significa esta escritura? Timor era um pouco mais velho do que Marie, talvez meio ano, mas ele não tinha ideia do que fazer com essa carta. Vamos pedir à vovó. Esta inspiração veio de Marie, e ela já corria com a carta na mão para dentro da casa. Timor só poderia segui-la. No momento exato que Timor chegou na sala, Marie mostrou a carta encontrada à avó, que deu uma olhada só para o papel e disse: Gótica, isso são letras góticas. Esta escritura está escrita em Sütterlin. Vovó, o que é Sütterlin? Chama-se Sütterlin uma velha caligrafia da Alemanha. Assim eles escreviam antes de usar as letras em latim. Timor era muito mais prático. Vamos voltar ao que nos interessa. O que está escrito? Consegue ler? E a avó começou a ler. Então, escrito em Sütterlin diz: Caro localizador desta carta, não tenho ideia por quanto tempo essa carta permanecerá despercebida nesse baú, mas hoje é dia 15 de janeiro de 1895. O nosso capitão Frederico morreu de escorbuto e há uma disputa sobre o nosso tesouro pirata. Cada ideia de dividi-lo resulta em novos protestos. Finalmente concordamos em ficarmos juntos para escondê-lo e fazermos uma nova tentativa de dividi-lo, de maneira justa, entre os piratas restantes, no ano que vem. Uma solução sensata. Para que possamos encontrar o nosso tesouro a qualquer momento, desenhamos um plano e todos os participantes tiveram que memorizá-lo, porque o plano não é um mapa, mas uma rima. Se quando encontrar esta carta, nenhum dos participantes tiver pegado o tesouro, ou caso não tenha sobrado ninguém, talvez você tenha sorte. Aqui está a primeira parte da rima, como eu tive que decorar. Subir o rio Tocantins, 500 passos, há uma ruína de igreja. No arrebol da tarde faz 17 passos, a chave se encaixa beleza. Agora é com você. Vamos ver se é bastante inteligente para entender a rima. Se tudo der certo, vai encontrar a segunda parte da rima lá no portãozinho. Mais do que isso, não vou lhe contar. E a avó terminou de ler a carta. Timor, Marie e também a vovó se surpreenderam, e não foi pouco. Bem, isso realmente é muito emocionante. Um tesouro e aparentemente na nossa porta da frente. A antiga igreja que a carta está falando, eu sei qual é. A ruína seguindo o rio Tocantins queimou mais ou menos há 150 anos. Mas isso é tudo que eu sei. Era óbvio que agora até a avó estava muito animada. Mas eu não deixarei vocês irem sozinhos até as ruínas. Vou acompanhá-los amanhã. Irei preparar uma cesta de piquenique cheia de coisas gostosas para comer e beber e daremos os primeiros passos da nossa, quer dizer, da sua caça ao tesouro. Equipados com uma boa merenda, não vejo mais obstáculos. No dia seguinte, ela foi para a cozinha, onde cortou do frango assado uns bons pedaços, pegou queijo, um pedação de bolo, frutas, uma pequena garrafa térmica de café, refrigerantes para as crianças e colocou tudo numa cesta. Então fechou a casa e os três se foram, a chave do baú nas mãos de Marie, para alcançarem a primeira tarefa. Eles andaram por montes e vales, campos e prados até que chegaram, no início da tarde, na frente da ruína antiga que já tinha sido uma igreja.
Marie entregou a chave para Timur e procurou a carta. O que significa isso no arrebol da tarde? E o que vamos fazer se não houver arrebol da tarde hoje? Perguntou Timur. Até mesmo a avó teve que pensar um pouco no que fazer. Temos que esperar mais algumas horas até que o sol comece a se definir. Isso deve nos mostrar a direção. Falou e começou a procurar alguma coisa dentro dos seus bolsos. E olha só. Ela tirou de um dos bolsos uma velha bússola. A avó colocou a bússola em cima de uma pedra e observou o movimento da agulha até que ela se orientou e apontou para o norte. Observem, crianças, nessa direção é o norte, e ela fez um gesto com a mão. Então você tem lá no lado oposto, o sul. Timur lembrou. Na escola aprendemos. No leste, o sol nasce no norte, ele vai para o alto no oeste, ele vai perecer no sul, nunca é visto. Agora Marie teve uma ideia. Então nós não precisamos esperar até anoitecer. Se já sabemos que o sol se põe no oeste, podemos ver pela bússola em que direção se encontra oeste. Menina inteligente, disse a avó. Mas então temos agora um pouco de tempo para desfrutarmos do nosso piquenique. Eles se instalaram comodamente na grama perto de um toco velho de árvore e comeram e beberam alegremente as delícias da cesta de piquenique. Assim alimentados, eles começaram a se orientar e foi o Timur que se colocou com a costa na parede da ruína e começou a contar 17 passos. Ele parou, mas no lugar não havia absolutamente nada. E pior ainda, parece que nunca tinha havido alguma coisa. Marie pensou em voz alta. Talvez os passos dos piratas fossem muito maiores do que os passos de nós crianças. Vó, o que você acha? Isso pode muito bem ser verdade. Timur trate de fazer mais 17 passos. E assim, Timur continuou descendo a colina para o oeste e ficou, depois de mais 17 passos, de frente para um velho muro de jardim. A parede estava cheia de gavinhas de era e não dava para ver onde se poderia encaixar a chave. Agora foi a avó que teve uma boa ideia. Ela explicou às crianças o que ela pensou. Eu fico bem aqui e cada um de vocês procura na direção oposta do outro, examinando bem o muro. Não tem outra coisa a oeste da ruína. Tem que ser aqui. Vamos procurar. As crianças fizeram com entusiasmo o que a avó tinha sugerido e examinaram a parede do muro através das gavinhas de era. Não demorou muito tempo e Timur gritou. Acho que aqui tem alguma coisa. Imediatamente Marie e sua avó se aproximaram e de fato Timur havia encontrado uma entrada para o jardim. No muro ainda dava para ver uma velha armação de ferro, onde um tempão atrás existia uma porta, ou, para melhor dizer, um portãozinho. Oh, que pena! O portão não está mais aqui. Talvez a chave tivesse se encaixado na fechadura. Marie estava um pouco triste. Parece que toda a procura terminou ali. Tudo em vão. Nós temos que examinar isso melhor. A chave podia apenas abrir o portãozinho, mas o caminho já está aberto. Acho que devemos passar pelo muro e procurar do outro lado. Timur tem razão, disse a avó. Nossa procura não termina aqui. Juntos, eles trabalharam com as mãos e, aos poucos, conseguiram fazer uma abertura através das gavinhas. Logo estavam do outro lado do muro, dentro do jardim. A avó falou. É aqui que o portãozinho se encontrava. Parece que abria para este lado. Olhem, acho que as dobradiças se encontravam aqui. A vovó mostrou onde o pequeno portão tinha sido colocado na armação. Bem, e agora? Perguntou Timur. Vamos procurar algo como uma vara de madeira do tamanho do portãozinho e com ela descobriremos o círculo que o portão fez no movimento de abrir a passagem. Vamos ver onde o portão tocou a parede. Quem sabe encontramos uma pista. Fico feliz que você tenha uma avó tão sábia, disse o Timur para Marie, enquanto procuravam uma vara de madeira que tivesse mais ou menos a largura do buraco do muro do jardim. Num canteiro abandonado há tempo, as crianças encontraram um pau. Timur teve que quebrar apenas um pouquinho dele para ter a medida exata do portãozinho. Depois o entregou para a vovó. Então vamos ver. A avó pegou a vara, colocou-a no chão e simulou o movimento exato do portão. E olha só, era ali mesmo o lugar onde o velho portão tinha batido com sua maçaneta ou trinco no muro, quando estava completamente aberto. Encontraram um tijolo na parede bem esburacado. Timur olhou para o tijolo,
Tocou-o com a mão e, depois de algumas tentativas, teve sucesso, conseguiu tirá-lo da parede. Apareceu, então, uma pequena abertura. Bem, Marie, você tem medo de aranhas? Nada disso, disse Marie. Se você conseguiu tirar o tijolo, é você quem merece a honra de colocar a mão no buraco. Na verdade, o Timor também tinha medo de aranhas e de bichos de conta, mas isso ele não queria mostrar de jeito nenhum na frente de Marie. Então, com toda a coragem, Timor colocou a mão no buraco. O buraco era fundo e ele precisou colocar quase todo o braço lá dentro. Com um grito de espanto, retirou o braço e sua mão segurava uma lata bem enferrujada. Maravilha! Gritou Marie. Acho que a primeira parte da caça ao tesouro conseguimos concluir com sucesso. E a vovó opinou. Esta lata está velha e enferrujada. Não vamos conseguir abri-la aqui sem ferramentas. Vamos tratar de fazer isso em casa acompanhado de um bom chocolate quente. Eles voltaram o longo caminho. O anoitecer os encontrou reunidos em volta da mesa da cozinha, armados de várias ferramentas. A vovó preparou um bom café para ela e um chocolate quente para as crianças. Com chaves de fenda, martelo, alicate e outras ferramentas do galpão, eles trataram de abrir a lata. Parece que a tampa enferrujou junto com ela. As tentativas demoraram, mas finalmente com um plop, a tampa abriu. Se ela não abrisse, teríamos simplesmente que usar um abridor de lata, disse Timor. Na lata não havia muita coisa, exceto um velho pedaço de couro que se tornou muito duro ao longo dos anos, mas ele ainda estava para ser desdobrado, embora com muito cuidado e paciência. Bem, os três caçadores de tesouro se surpreenderam muito quando encontraram um envelope velho, e dentro dele, outra carta com a mesma caligrafia da primeira e mais uma outra chave. A vovó pegou a carta e começou a ler em voz alta. Caso você não tenha a primeira chave, a segunda não vai ajudar muito. Olhe bem as chaves, nelas encontrará 2 números. Estes números indicam a quantidade dos próximos passos. Da ruína velha, o próximo caminho será feito. Conta os passos ao amanhecer, agora viverás sem necessidades. Imediatamente as crianças começaram a examinar as chaves velhas, e de fato, Marie e Timor encontraram 2 números. Numa das chaves tinha o número 2 e na outra o número 8. E agora não sabemos se damos 28 passos ou 82. A avó argumentou. Sim, agora temos que tentar as 2 possibilidades. E lembre-se, Timor, você tem que dar sempre 2 passos de criança para um passo de pirata. Timor teve mais um lampejo de inspiração. Se o arrebol da tarde, ou em outras palavras, o anoitecer, significa oeste, então o amanhecer tem que significar o contrário, leste, certo? Você é um inteligente companheiro, Timor, disse a avó apreciativa. Bem, então nós já sabemos como vamos passar o dia de amanhã. Eu vou dar uma olhada no galpão e ver se meu velho carrinho de mão ainda está em condições, porque eu não vou aguentar carregar, mais uma vez no braço, a cesta pesada de piquenique por todo o caminho. Também vou levar um cobertor e, quem sabe, uma pá. Nunca se sabe o que estará nos esperando. Eles combinaram se reunir no dia seguinte. A última parte da caça ao tesouro estava chegando. As crianças mal conseguiram dormir, mal podiam esperar o dia seguinte chegar. Na parte da manhã, Timor teve que ajudar o pai no curral, mas às 10 horas em ponto, ele estava no quintal da avó de Marie. Ambas já o esperavam com impaciência. O carrinho estava carregado e a cesta de piquenique também. Timor perguntou a Marie. Você está com as chaves? Estão aqui no meu bolso. Marie tocou seu bolso lateral. Depois de 1 hora de caminhada, eles se encontravam de novo, como no dia anterior, na ruína da velha igreja. A avó precisava sentar-se e respirar fundo. As crianças tinham andado rápido demais para ela. Timor e Marie sentaram-se na grama. Timor comentou. Se ontem eu tive que fazer 2 vezes 17 passos, porque os meus passos são menores do que os do pirata, então eu vou ter que contar 2 vezes 28 ou até 2 vezes 82 passos. Espero que não precise contar 2 vezes 82, porque senão estaremos quase no caminho de volta para casa. Vovó riu e pegou sua velha bússola no bolso. Então, crianças, leste seria aproximadamente a direção de onde viemos.
Porém, se começarmos exatamente na parede da ruína com a contagem, teremos que subir a colina. Timor se posicionou com a costa contra a parede e, dirigido pela vovó, começou a contar os passos. Marie o acompanhou e também contou só para ter certeza que Timor não errou com toda a excitação. Então, até aqui são exatamente 28 passos. Alguém percebe alguma coisa? Não? Então siga em frente com mais 28 passos. Timor e Marie contaram novamente 28 passos. Aqui não tem como seguir em frente. As crianças gritaram para a avó, que era um pouco mais lenta. O que há? Aqui tem uma pedra no caminho. Bem, nós devemos dar uma olhada profunda, falou a avó. Quantos passos você fez, Timor? Até aqui exatamente 2 vezes 28 passos. Agora a vovó também conseguia ver a situação. Sim, havia uma grande pedra, que pesava nada menos do que algumas toneladas, bem no caminho de Timor, e provavelmente aquela rocha estava ali milhares de anos. Marie teve uma ideia de como seguir para frente. Nós faremos como ontem. Um de nós caminha por um lado e o outro na direção contrária. Vamos examinar a pedra detalhadamente. Quem sabe encontramos uma dica. Uma vez que ninguém tinha uma ideia melhor, foi feito como Marie havia sugerido. As crianças quase bateram suas cabeças no outro lado da rocha. Oh! Marie gritou. Pouco acima do chão, quase completamente coberto de musgo, eles encontraram um pequeno desenho na pedra. Vovó, venha! Aqui tem 2 chaves esculpidas na pedra. De fato, a avó se curvou até o chão para ver melhor. Timor pegou a pá do carrinho e começou a cavar. Esta parte da caça ao tesouro não era nada divertida, mas trabalhosa mesmo. Depois de remover mato, grama e raízes, a escavação ficou um pouco menos pesada. Marie também quis cavar por um tempo, e assim as crianças se revezavam. Vovó pegou água e comida para fortalecer os 2 caçadores de tesouros. Ela mesma era velha demais para trabalhos tão pesados. Provavelmente as crianças tinham que cavar meio metro de profundidade ou até mais para encontrar alguma coisa. De repente a pá bateu em algo que parecia oco. Com as próprias mãos eles removeram a terra e finalmente surgiu uma prancha de madeira, que logo provou ser a tampa de uma caixa. Mas até eles liberarem todo o baú, levou mais 1 hora de escavação pesada. Para as crianças, era um trabalho duro e a avó ajudou até onde pode. Com um esforço concertado, eles colocaram a caixa no carrinho, cobriram-na com o cobertor e se recuperaram do grande esforço. Felizmente, a cesta de piquenique foi carregada abundantemente, porque todos tinham uma fome de urso. Eu me pergunto, o que tem na caixa? Marie estava curiosa. Quem não estaria curioso nesse momento? Você também estaria, ou estou errado? Bem, eu acho que é um tesouro, me parece óbvio, Timor concluiu objetivamente. Mas até que tenhamos liberado o baú de toda a terra e sujeira, não vamos ter certeza. Marie riu. Talvez encontremos apenas caveiras de piratas na caixa e na verdade será um caixão. A avó analisa. Não sabia que você tem uma boa porção de humor negro, querida neta. E todos riram. A avó foi a primeira a encontrar seu fôlego. Crianças, eu acho melhor irmos para casa antes que apareçam pessoas curiosas demais fazendo perguntas tolas. A avó tornou-se cautelosa. O jogo tornou-se sério e a partir daquele momento toda cautela era pouca. Invejosos e curiosos têm em todos os lugares. Caramba! Empurrar e puxar o carrinho com a caixa cheia de terra e sujeira até a casa da avó não foi nada fácil. Finalmente chegaram exaustos no pátio em frente ao galpão. Todos estavam com uma terrível sede, por isso empurraram o carrinho rapidamente para dentro do galpão. A avó fechou bem a porta e todos foram à cozinha para beber uma limonada gelada. Da cozinha, eles levaram vassouras e escovas de arame até o galpão. Chegou a hora da verdade. Caveiras ou um tesouro? Todos estavam animados e queriam abrir logo o baú, apesar de todo o trabalho e esforço do dia. Cada um queria saber sobre o conteúdo. Pesado como ela era, não poderia estar vazio, isso era fato. Timor achou uma espátula. Com esta ferramenta era mais fácil retirar a terra das paredes e tampa. Depois de um tempo a tampa ficou limpa e deu para ver onde era a frente do baú. Os piratas haviam realmente pensado em tudo.
antes de enterrar a caixa na terra. Eles tinham envolvidos os cadeados em um couro para evitar que terra penetrasse e bloqueasse as fechaduras. Acho que ainda se deve colocar um pouco de óleo nas aberturas dos cadeados, para evitar que no último momento a chave se quebre. Timor, você pensa em tudo. Com certeza você vai se tornar um excelente artesão algum dia. A avó estava impressionada. Eu aprendi com meu pai. Timor riu. Na verdade, as fechaduras estavam intactas quando o couro foi tirado. Um pouco de óleo aqui, umas gotinhas de óleo ali. Pronto! Cada criança pegou uma chave e a colocou no devido cadeado. Um cadeado tinha o número 2 e o outro o número 8. Não haveria erros. Com um pouco de força, cada chave girou na fechadura e uma após a outra destravou. A tensão aumentou. Era insuportável. Tiraram os cadeados, liberaram os trincos, mas eles não conseguiram levantar a tampa, pois ela não tinha sido removida por muito tempo. Passaram-se 100 anos, invernos e verões lá fora no solo, portanto, dava para entender por que a tampa queria ficar no lugar. A avó teve que procurar uma ferramenta pesada. Ela voltou com um pé de cabra, colocou-o debaixo da tampa e posicionou o seu peso no outro lado da alavanca. Porém, o peso dela não bastava. As duas crianças tiveram que ajudar. Finalmente a tampa começava a se mexer e pouco depois virou para trás. Puxa vida, ainda não dava para ver nada do conteúdo. Dentro do baú havia 4 sacos enormes de couro, um em cima do outro, de modo que toda a caixa estava cheia. Mas o que havia nas bolsas de couro? Teriam que tirar os sacos do baú e abrir um por um. Não havia outra maneira. Marie e Timor pegaram juntos a primeira bolsa e a colocaram em cima da mesa. Vovó interveio ligando uma lâmpada brilhante. Eles derramaram o conteúdo na mesa e não acreditaram seus próprios olhos. Dobrões de ouro. Muitas moedas caíram do saco de couro. Eles verificaram também os outros sacos, um por um, e descobriram que em cada um havia exatamente a mesma quantidade de dobrões de ouro. Provavelmente, no final, os últimos 4 piratas tinham encontrado uma maneira justa de dividir o tesouro. Por quais razões, afinal, não pegaram cada um a sua parte? Isso Marie, Timor e a avó nunca saberão. Mas todos os 3 viveram felizes para sempre, exatamente como tinha sido escrito na segunda carta, sem sofrer necessidades. Cada uma das crianças manteve a vida inteira um dos cadeados com a chave magnífica. Você precisa apenas encontrar a chave certa. Ela é que pode mudar toda a sua vida. Isso eles sempre explicaram aos outros. Então presta bastante atenção se algum dia encontrar uma chave.